Olá, no vídeo anterior vimos o uso da vírgula entre os termos das orações. Essa pontuação é muito importante para que haja uma boa leitura e um bom entendimento dos termos das orações na hora de construir a sua frase. Bom, dando continuidade então aos tópicos, na letra B a gente vai utilizar a vírgula para isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas representadas por isto é, por exemplo, ou seja, aliás, entre outras. Essas expressões, então, servem para que a gente explique um termo, por exemplo, fazendo-se o uso da vírgula na hora de construir a frase ou até mesmo o seu texto. No primeiro exemplo, nós temos: a violência social é um fato grave, ou melhor, assustador. A expressão destacada torna nessa frase uma explicativa do que vem a seguir. Nós temos o uso da vírgula para que dê uma pausa na hora da leitura, fazendo com que haja uma melhor compreensão dessa frase da forma como ela está posta. No segundo exemplo, nós temos: pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. Novamente, a expressão destacada vai ser posta entre vírgulas para que a gente faça a pausa devida na hora de se fazer essa leitura. Dentro desse tópico, nós temos essas expressões que vai fazer com que a gente explique o primeiro termo da oração com o uso da vírgula, a expressão destacada e dá-se continuidade para finalizar a sua frase. Bom, nesse tópico então da letra E, nós temos separar apostos e vocativos em uma oração. No caso do vocativo, é o primeiro exemplo. Marcos, traga seu certificado assim que puder, pois preciso entregá-lo ao departamento pessoal. Esse Marcos da expressão destacada faz com que a gente tenha o uso do vocativo. Por isso, precisamos colocar a vírgula após a palavra Marcos. Dessa forma, utilizamos a vírgula para que haja uma pausa após a palavra Marcos. Já no segundo exemplo, temos o aposto. Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem. Esse aposto é colocado entre vírgulas para que a gente explique o termo Marta então. No próximo tópico da letra F, separar um adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Nesse caso, então, o uso da vírgula entre os termos da oração vai fazer com que a gente tenha o adjunto adverbial sendo colocado em destaque por meio do uso dessa vírgula. O exemplo, então: naqueles tempos havia uma maior interação entre as pessoas. O termo destacado é o que nós temos por adjunto adverbial, por isso a vírgula vai ser colocada após esse adjunto adverbial, que é naqueles tempos. No outro exemplo, nós temos: sem que ninguém esperasse, repentinamente ela apareceu. O termo destacado, como eu já disse, é o adjunto adverbial, coloca-se entre as vírgulas para que haja justamente a pausa dada pela pontuação que chamamos de vírgula. No próximo tópico da letra G, entre a oração subordinada substantiva e a principal, nós temos um caso de que não se usa a vírgula. Então, a gente tem que estar atento pelo seguinte: seu desejo era que todos o visitassem. Nesse caso, nós temos dois termos de oração, que é: seu desejo é a oração principal dessa frase e era que todos o visitassem, a oração subordinada substantiva predicativa. Nesse caso, não precisamos fazer o uso dessa vírgula, porque a leitura dessa frase não pede uma pausa entre o primeiro termo e o segundo da sua oração. Bom, espero que vocês tenham compreendido quando é que se faz o uso dessa vírgula entre os termos das orações. Vimos alguns tópicos de como fazer-se o uso dessa vírgula e o último tópico, no caso da letra G, de quando não se faz o uso da vírgula entre o primeiro e o segundo termo. Por hoje é só, espero vocês até a próxima aula.